Fala galera, tudo certo? Igor Oliveira aqui. Se vocês ainda não sabem quem eu sou, me sigam no Instagram. Eu sou professor de música, essa é a minha principal atividade e lá eu compartilho com vocês muitas dicas e muitas coisas que podem ser do interesse de vocês. Se vocês quiserem mais informações, de repente a gente acaba caindo em aulas online ou aulas particulares por São Paulo. E antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu compartilho com vocês muito conteúdo de equipamentos de guitarra, de violão e algumas coisas a respeito de performance também. Hoje eu venho mostrar para vocês este pequenininho aqui, ó. Que de bobo não tem nada. É um pedalzinho incrível da marca Flama, marca chinesa Flama. É o modelo FC02 e é um reverb, é um multi-reverb. Ele tem 3 tipos de reverb e a gente vai conversar sobre isso, tá bem? Como eu acho que vocês podem ver aí, ele tem 3 botões com as medidas, certo? E ele tem também uma chavinha para os tipos de reverb aqui do ladinho esquerdo dele, aqui do lado direito nosso, né? Os botões consistem em Mix, Decay e Tone. Mix, Decay e Tone. E aqui o tipo de efeito que você deseja. Os tipos de efeito são Studio, Church e Plate, tá bem? Studio representa normalmente os reverbs de sala, podendo variar desde uma sala bem pequena, quase um slapback delay, realmente, assim, se você deixar o mix dele um pouquinho mais alto, vira uma espécie de slapback, muito interessante, até uma sala maior, assim, com um eco daquele bem grandão, assim, e tudo mais, né, uma reverberação altíssima, se você aumentar o tempo do decay. O modo Church, adivinha? É o modo igreja, aquele reverb mais estridente, aquele reverb enorme, aquele reverb mais contínuo, que normalmente é muito utilizado para a galera do worship, tá bem? É bem legal, é muito harmônico esse reverb, acho que é o meu preferido desse pedal. É lindo, soa muito bem. E o último é o modelo Plate. O Plate é um reverb que é baseado em uma espécie de chapa de aço que os estúdios colocavam, assim, tipo um falante numa chapa de aço, a chapa vibrava e captava-se essa vibração. É um negócio bastante interessante e também é um tipo de reverb bastante comum, bastante convencional e a gente vai ouvir eles daqui a pouquinho, tá bem? Bom, o botão Mix, ele serve para misturar o sinal limpo da sua guitarra com o sinal molhado do reverb, tá bem? Ele vai variar entre o wet e o dry, tá bem? O seco e o molhado. Se você virar ele todo para a direita assim, vai ficar só o som do sinal de reverb. Se você virar ele todo para a esquerda assim, vai ficar só o som limpo da sua guitarra. O decay, que é esse botãozão aqui no meio, consiste no tempo de decaimento da cauda do teu reverb. Se você deixar ele aqui, vai ser quase nada de reverb. Se você deixar ele todo aberto, vai ser aquele reverb enorme, com um tempo bem longo, que demora para acabar. E por fim, o botão Tone. Adivinha o que significa o botão Tone? O botão Tone vai ser a região do espectro harmônico que vai ter mais brilho na cauda do teu reverb, tá bem? Se você deixar mais para dentro, mais grave. Se você deixar mais para fora, mais agudo. E é isso aí, não tem muito segredo. E hoje eu estou utilizando um setup praticamente inteiro gratuito para a gravação disso daqui. Fora, claro, o hardware, tá bem? Bom, o pedal ele vai entrar direto na minha interface Audient ID14, uma ID14, tem um DI excelente, tá bem? Dentro do Reaper, que é um software gratuito, eu estou abrindo o Ignite Emissary da STL Tones, é um plugin free para simular preamps, excelente, tá bom? Ele tem um bom clean e um bom drive, mas a gente vai usar hoje o clean dele. Então é como se isso daqui estivesse entrando na frente de um amplificador com um bom som limpo. E para complementar, eu estou usando o NAD IR, também da STL Tones, é um IR loader, tá bom? Onde eu carrego aqui uma caixa com Celestion Vintage 30 e um Fender também, acho que é um Fender Tweed, de um lado um, do outro lado outro, eu dei uma mesclada e chegamos num resultado muito legal, tá bem? A guitarra que eu vou utilizar vai ser a minha SX, minha velha SX, pós-modificações, tá certo? Então, na ponte a gente tem um captador de Mars e o Airzone, e os outros captadores são os Custom Pickups do modelo Big Dipper. Vamos lá então!
Então é isso aí, gente. Esse foi o Flamma Reverb, modelo FC02. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu já disse, se inscreve aí no canal do YouTube, aperta o sininho. Toda semana eu tô postando conteúdo a respeito de equipamentos e outras dicas diversas aqui. Tô lá no Instagram também, onde a gente faz algumas enquetes, coloco vocês para responderem algumas coisas, aceito perguntas e me comunico com a galera no geral por lá. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!